Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados, hoje eu quero encerrar o capítulo primeiro do livro do Eclesiástico. O livro de Eclesiástico, ele só se encontra na Bíblia cristã católica. Ele é conhecido como Siriacida. Nesse versículo que eu vou ler hoje, comentar hoje, é do 31 a 40. Então ele fecha o capítulo primeiro. São 40 versículos. Esses últimos versículos que eu estarei comentando, ele aborda um tema relacionado à humildade, ao temor de Deus e à sabedoria. Características centrais ao pensamento de sabedoria. Lembrando que este livro ele foi escrito por um sábio judeu. Eu vou fazer um comentário desses versículos, refletindo sobre o contexto e a aplicação desse ensinamento. Lembrando, irmãos, que eu sou evangélico, meu cargo é o presbitério, faço parte de uma igreja cristã evangélica, sou convertido ao evangelho desde os 17 anos de idade, tenho 60 anos e 4 anos de idade. Não estou aqui para tentar converter ninguém ao catolicismo, nem tampouco converter ninguém a se tornar crente. Eu exponho a palavra de Deus. Cada irmão, cada irmã tem livre arbítrio para escolher qual é a religião que vocês vão seguir. Eu estou expondo a palavra. Eu estou tentando descortinar, abrir a cortina do caminho da vida. Se vocês forem me seguir muitas vezes dentro da rede social, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco as mensagens e também tenho uma página no Facebook chamado Gregório Louveira. Vocês verão que lá no meu perfil está religião, seguidor do caminho. Amém? O versículo 31 e o versículo 32 diz assim: Não tenha vergonhas de confessar o teu pecado e não te submetas a nenhum homem por respeito humano. Este versículo ele trata da importância de reconhecer os próprios erros e não temer confessá-lo diante de Deus. A confissão dos pecados é vista como uma via de purificação e humildade. A Bíblia, inclusive, nos convida a confessar os nossos pecados e abandonar. O Salmo 32, ele diz: Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujos pecados é perdoado. Então, confessar o pecado, ele nos purifica, ele nos leva à vida de humildade. O respeito humano ou o medo da opinião alheia não deve impedir alguém de se aproximar da verdade e buscar a reconciliação com Deus. Muitas pessoas estão carregados de culpa, carregados
de pecados cometidos, de pecados praticados, encontra-se dentro da nave da igreja e não tem a coragem de ir diante do altar e confessar seus pecados a Deus, porque essas pessoas muitas vezes ocupam cargo no ministério e eles dizem: "Ah, se eu for lá diante do altar, me ajoelhar diante do altar, no apelo da liderança da igreja, ah, eles vão pensar, o irmão fulano está em pecado, por que que ele foi ali na frente?" Então ele tem medo do que alguém irá falar, por isso deixa de receber o perdão divino. O foco está na sinceridade diante de Deus e no desejo de viver uma vida íntegra. Você, caro irmão, irmã, que por muito tempo está carregando o fardo do pecado e muitas vezes tem um medo de reconciliar com Deus devido ao julgamento humano, não tema, dê o primeiro passo. Aquele que se aproxima de Deus, Deus irá se aproximar de ti. Dê o primeiro passo em direção a Deus e Ele vai te acolher. O versículo 33 diz: "Não retenha uma palavra oportuna, nem esconda a tua sabedoria." Muito bem. Aqui, a sabedoria é vista como um bem precioso que não deve ser ocultado. Quando você tem a oportunidade de falar a outra pessoa sobre o amor de Deus, você deve aproveitar essa oportunidade. Não retenha uma palavras, não retenha uma palavra oportuna. Você recebeu a oportunidade, não tente exaltar-se sem ter a oportunidade. Não tente falar antes da hora, mas quando for dada a você a liberdade de se pronunciar, não esconda a tua sabedoria. Fale a verdade. O autor, ele exalta a partilhar da sabedoria no momento certo. Porque muitas pessoas falam demais e a sua sabedoria é muitas vezes levado como palavras lançadas ao vento, como alguém que fala demais. Mas no momento certo, uma palavra colocada no momento certo, ele traz cura, traz libertação. Especialmente quando ela pode beneficiar outras pessoas. Esse ensinamento reflete a importância da contribuição ativa para a vida comunitária através da palavra sábia que edifica e orienta. Nós estamos em um momento de reta final de campanha eleitoral. Muitas palavras são lançadas. Muitas palavras levaram os eleitores a decidir a sua escolha. E existem pessoas que têm o dom da palavra. E por trás dessas palavras existem muitas mentiras. Então, saiba que tem palavras que edificam, tem palavras que enganam e tem palavras que matam. O versículo 34 diz: "Pois a sabedoria se reconhece pela palavra, e a instrução pela palavra da língua." Veja bem, palavras lançadas, palavras que tua boca pronuncia. A sabedoria, segundo o autor do Eclesiástico, manifesta-se no discurso.
As palavras de uma pessoa revelam a profundidade de sua compreensão e o seu conhecimento. A Bíblia nos conta que o rei Herodes era um homem erudito, um homem que fazia discursos profundos, discursava acerca da profundidade da vida. Mas, uma certa feita, ele levantou-se no plenário, fez o seu discurso e as pessoas proclamaram: é Deus falando, não é homem. E a Bíblia diz que, por ele aceitar a glória de ser comparado como Deus, ele, no mesmo instante, foi consumido por bichos, morreu. Então você deve dar a glória a Deus, não querer ser reconhecido através das suas palavras como sendo alguém na altura de Deus. Aqueles que têm sabedoria devem ser exemplo em suas palavras, não apenas em atos. O versículo 35 e 36 diz: não contradiga a verdade e envergonha-te da tua ignorância. Não tenha vergonha de confessar teus pecados e não te submeta a nenhum homem por respeito humano. Veja bem, amados. Novamente, o texto enfatiza a importância da verdade e da humildade em reconhecer a própria ignorância ou pecado. Eu disse que Herodes era um homem erudito, mas era ignorante. Tinha excelentes palavras de discurso, mas queria glória para si. E não aceitou confessar seu pecado diante de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Então, busque a sabedoria, dê a importância à verdade, pratique a humildade, reconheça a própria ignorância ou o pecado que está oculto. É preferível admitir o erro do que viver escravo desse erro, do que viver subjugado pelos seus erros. Confesse a sua incapacidade diante de Deus. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele conhecimento, mas exalte o nome do Eterno. Esse tema de aceitação da verdade e de reconhecimento dos erros reforça a importância de uma vida de humildade para quem busca a sabedoria. O versículo 37 diz: não te envergonhe de confessar teus pecados e não te submeta a nenhum homem por respeito humano. O que essa passagem nos diz? Esta passagem exalta o que já havia sido mencionado anteriormente. Ela reitera para deixar claro que o medo da opinião alheia não deve impedir alguém de viver de acordo com os preceitos divinos. Confessar o pecado simboliza humildade. A humildade de confessar erros é um caminho para o crescimento pessoal e espiritual. É para uma reconciliação com o divino, com o eterno, que leva-nos a nos aproximar do nosso Criador. O versículo 38 diz: não impeça a corrente de um rio, nem retenha o fluxo de uma fonte. Nós, recentemente, temos visto muitas barragens sendo rompidas
onde população que habita em volta dessas barragens são mortas, são soterradas, porque o homem tenta impedir a corrente do rio, tenta reter o fluxo de uma fonte. Existem barragens que são risco para a própria natureza. Tudo isso feito por ganância do ser humano. Existem barragens que são feitas para o bem do ser humano, mas existem alguns que são para destruir a própria natureza. Então nós vemos que o autor parece usar uma metáfora para ilustrar a ideia de que a verdade e a sabedoria não devem ser impedida ou contida. Assim como o rio flui livremente, assim também a verdade e o conhecimento devem ser compartilhado, liberado, permitindo que outros se beneficiem. Muitas pessoas que têm a sua extensão de terra, muitas vezes, no desejo de acumular mais riqueza, acaba criando grandes barragens, impedindo fluxos dos rios para aquelas pessoas que são ribeirinhos. Toda a água, muitas vezes, é acumulada nos seus terrenos para benefício próprio, e os outros que moram ao leito deste rio, destes ribeirinhos, acabam perecendo, pesca desaparece, suas plantações minguam, porque não tem irrigação necessária para os seus terrenos. O versículo 39 e 40, ele fecha esse capítulo. Está escrito assim: se cometeres falta, logo a repara. Não espere, pois, se no inferno que há de buscar o bem não está lá. O autor aconselha a reparação imediata de falhas e pecado. Aqui, quando ele diz para buscar pela retificação, que a reparação que pode levar muitas vezes a consequências espirituais graves, ou seja, a expressão no inferno, que há de buscar o bem, pode sugerir a ideia de que sem correção de erro nesta vida, não haverá oportunidade de reparação após a morte. A Bíblia é bem clara quando diz: ao homem é dado o direito de viver uma só vez. Não existe vida após morte, amados. Na eternidade, nós seremos semelhantes aos anjos, ou seremos semelhantes aos espíritos. Então nós temos que aproveitar cada instante da nossa vida enquanto estivermos aqui. Porque consumando nossos dias terrenos, nós ou iremos para a eternidade viver uma eternidade com Deus, ou iremos para a eternidade para viver eternamente alienado de Deus. Então, o capítulo 1 de Eclesiástico, desde os primeiros versículos, são 40 versículos, ele oferece conselhos práticos para uma vida de retidão, para uma vida espiritual, baseado na moralidade, destacando a importância da confissão do pecado, da partilha da sabedoria, da humildade em reconhecer erros. Ao mesmo tempo, o texto alerta para os perigos de reter a verdade ou viver de acordo com o medo da opinião alheia.
A sabedoria aqui é vista como um bem, como como algo precioso, algo dinâmico, que precisa ser vivido e compartilhado, refletindo uma ética baseado na integridade e no temor a Deus. Este texto, o livro do Eclesiástico, embora não tenha na Bíblia cristã evangélica, por ter sido reconhecido não ser um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas ele contém palavras de sabedoria que podemos aplicar na nossa vida cotidiana, levando-nos a ter uma vida alicerçada na base da verdade, da ética, de uma moralidade, onde podemos ter uma consciência tranquila, liberta dos erros. Enquanto estivermos aqui na terra, amado, somos passíveis a errar. Enquanto estivermos no nosso corpo físico, seremos tentados pelo arqui-inimigo da nossa alma. Todos nós podemos cair na tentação, no pecado. O apóstolo João diz nas suas cartas: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, o Filho amado. Ele está diante do trono de Deus para defender nossa causa quando o arqui-inimigo da nossa alma chegar diante do trono de Deus para acusar, para reivindicar o direito de destruir a nossa vida. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor, que nos libertou com seu sangue. Amém, amados? Campo Grande agora é 4h16. Provavelmente eu estarei já compartilhando essas mensagens dentro do ônibus. Que Deus vos abençoe. Amém?